Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os alimentos em si, né? A gente viu na aula passada sobre o sistema digestório, como é que o sistema digestório aí trabalha, digamos assim, né, com os alimentos. Nessa aula já viu os alimentos em si. Bom, para começar, né, os alimentos aí eles são essenciais para o nosso desenvolvimento e, portanto, aí para a nossa vida. E os alimentos eles podem agir de três maneiras basicamente no organismo. Eles podem ser construtores, energéticos e reguladores. Os alimentos construtores, como o próprio nome já diz, ajudam a construir aí os tecidos do nosso corpo. São alimentos ricos em proteínas aí, como os ovos, as carnes. Esses alimentos, eles auxiliam no crescimento do corpo, principalmente na infância e na adolescência, que é a fase aí que vocês estão passando, né, a adolescência. Eles são importantes aí para manter uma boa saúde e também ajudar a formar massa muscular durante o processo de envelhecimento. É por isso que essas pessoas que malham aí na academia, né, costumam ingerir muitas proteínas, tá certo? Porque as proteínas, por serem alimentos construtores, né, elas vão ajudar aí a formar a massa muscular aí nossa. Já os alimentos energéticos, eles são representados por alimentos ricos em carboidratos. Carboidrato basicamente é açúcar, tá? O carboidrato, ele é a fonte primária aí de energia que a nossa célula utiliza, né? Porque são fáceis e rápidos de usar. Os alimentos como pães, a batata, o arroz são alimentos ricos em carboidratos, por exemplo. Já os alimentos reguladores, como o próprio nome já diz também, são aqueles responsáveis por regular as funções do corpo. Né? Alimentos aí ricos em vitaminas, minerais, fibras, água, que tem muito em fruta, verduras, né, vegetais em geral, são alimentos considerados reguladores, tá bom? Então, os alimentos são divididos nessas três classes, reguladores, construtores e energéticos. É importante saber, né, essa divisão aqui e saber também quem são os reguladores, quem são os energéticos, quem são os construtores, tá certo? Quanto à estrutura dos alimentos em si, né, a gente pode dividi-las em macro e micronutrientes. Lembrando que o nutriente, né, é aquela porção que é aquela porção dos alimentos, né, que o nosso organismo ele vai aproveitar aí. Bem, os macronutrientes são as proteínas, os lipídios e os glicídios que ele colocou aí, né, que na verdade são os carboidratos. E como o próprio nome já diz, são nutrientes que têm grandes dimensões, são moléculas grandonas, né? E por serem grandões, eles têm que ser transformados aí, digeridos, tá certo? É aí que o sistema digestório vai trabalhar. Já os micronutrientes podem ser classificados em três tipos: os sais minerais, a água e as vitaminas, e são nutrientes de pequenas dimensões, como o próprio nome já diz, são nutrientes bem pequenininhos, e por serem bem pequenininhos, eles conseguem entrar nas nossas células sem que para isso eles precisem ser transformados, quebrados durante o processo de digestão. Então, sais minerais, água e vitaminas, eles são absorvidos, digamos assim, diretamente, né? Absorvidos de forma direta pelo sistema digestório, tá? Sem precisar ser quebrado aí nas etapas de digestão. Bom, os macronutrientes aí, como as proteínas, são moléculas aí formadas pela combinação de moléculas menores, que a gente chama de aminoácidos. Esses aminoácidos, né, são ligados aí por cadeias denominadas peptídeos, tá certo? As proteínas, elas têm várias funções no nosso organismo. Então, elas vão desempenhar a função catalítica, o que é isso, né? Vão agir como catalisadores. Catalisadores é uma espécie de molécula que acelera a reação química, né? Então, uma reação química que, sei lá, que demoraria um dia para acontecer, com a função das proteínas aí no nosso organismo, demora horas, minutos para acontecer. As proteínas têm função estrutural e até mesmo de defesa aí nossos. Os anticorpos, por exemplo, são proteínas de defesa do nosso sistema imunológico. Os carboidratos, né, por sua vez, eles são divididos em três categorias: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeo. O monossacarídeo, ele é um carboidrato simples, né, constituído de um açúcar só, por exemplo, a glicose. Já o disacarídeo, ele é constituído de dois açúcares aí. Um exemplo aí, tá, é a sacarose. Já o polissacarídeo, ele é formado de várias cadeias de açúcar, tá? Um exemplo de polissacarídeo é o amido.
E os carboidratos, eles têm diversas funções, né? Eles possuem função principalmente energética, mas também podem atuar aí em funções estruturais também. Já os lipídios, né, como as gorduras e os óleos, eles também têm função energética, têm função de isolante térmico. Lembra que a gente comentou quando a gente estava vendo aquela questão de pecilotérmico, homeotérmico, né? A gente viu que nos animais aí, né, muitos animais, eles têm uma camada extra de gordura que agem como isolante térmico, né? Os lipídios também têm função impermeabilizante, então, relembrando de novo da nossa aula sobre os animais, né? Então, lembram que as aves, né, principalmente aves que mergulham para pegar o peixe, né, elas liberam aí gordura, né, olha aí, pelaquela glândula uropigiana, para quê, né? Para impermeabilizar as penas e para que elas não fiquem encharcadas de água dessa maneira. Então, os lipídios têm essa função impermeabilizante também. Os alimentos ricos em lipídios são manteiga, azeite, a margarina, né? Tem o toucinho, tem a banha e etc. Os micronutrientes, né? Aí tem os micronutrientes, no caso aí, começando pelas vitaminas. As vitaminas, elas são essenciais para o bom funcionamento do nosso metabolismo e a falta ou até mesmo o excesso delas aí, né, elas podem levar a algumas doenças, tá? A gente tem várias vitaminas aí, né, vitamina B1, A, K, H, enfim, tá? Na apostila de vocês tem um quadro enorme, né, demonstrando aí essas vitaminas e dizendo a função de cada uma. Acho interessante vocês olharem esse quadro, tá? Já a água, ele é conhecida como solvente universal e a água ela serve como base aí para diversas reações químicas que ocorrem no nosso organismo. E por fim, falando dos micronutrientes, né, tem os sais minerais. Sais minerais são elementos em forma de íon. Íon, digamos que é um elemento que tem carga, tá certo? Uma carga, seja ela positiva ou negativa. E os sais minerais, eles são responsáveis pelo bom funcionamento também do nosso metabolismo, né? Esses sais minerais, eles são essenciais aí no combate a muitas doenças e também ajudam, auxiliam aí no processo de cicatrização quando a gente tem algum ferimento. Outro assunto que eu queria comentar com vocês é sobre a pirâmide alimentar, tá? A pirâmide alimentar é uma forma visual da gente apresentar aí a proporção, né, que a gente deve ingerir de alimentos para levar uma vida saudável, digamos assim, né? Então, na base da pirâmide tem os alimentos que a gente tem que consumir mais, tá certo? Então, água e líquidos aí, né, em geral, estão literalmente na base da pirâmide. Aí no grupo 1, que eles separam aí, né, tá os carboidratos, tá certo? E no topo da pirâmide estão os alimentos que a gente deve consumir, mas deve consumir em menor excesso, tá certo? Os alimentos aí do grupo 7 e 8 são alimentos que a gente deve consumir em menor excesso. Que alimentos, por exemplo, são esses, né? Alimentos como manteiga, tá certo? Enfim, que tem que são alimentos energéticos extras, tá certo?